programa de hoje vamos falar sobre a síndrome do impacto do ombro. O ombro é formado por 4 articulações: esternoclavicular, acromioclavicular, glenohumeral e escápulo-torácica, que são essenciais para todos os tipos de movimentos que o ombro realiza. Para explicar melhor sobre essa lesão, estamos aqui com a ortopedista Priscila. Boa noite, Priscila. Boa noite. E o fisioterapeuta Evandro. Boa noite, Evandro. Boa noite. Priscila, pode nos explicar um pouco melhor sobre essa lesão? Claro, Ingrid. O ombro é a articulação mais móvel do corpo humano. Porém, o preço que pagamos pelo seu excesso de mobilidade é a sua estabilidade. O ombro frequentemente é acometido por 2 patologias, a tendinite e a bursite, que de forma genérica são classificadas como síndrome do impacto. A síndrome do impacto é uma lesão no ombro que atinge o manguito rotador. Os sintomas mais comuns é a dor ao elevar o braço, ao lado do corpo, que é a abdução. A causa geralmente são relacionada a movimentos repetidos, de elevação do ombro ou alteração anatômica acromioclavicular. Inclusive, Priscila, ontem tivemos uma competição muito importante, onde o atleta Heimerson se lesionou e no meio da partida ele foi obrigado a abandoná-la. Ele mandou um vídeo contando pra gente um pouco da sua rotina. Boa noite, Ingrid. É um prazer estar participando do seu programa. Vim falar um pouco sobre a minha lesão que se ocorreu ontem no jogo. Um jogo muito importante para mim, mas que eu tive que desistir por causa dessa lesão. É que devido a meus treinos pesados e as repetições de movimento, eu estava em uma rotina muito intensa de treino para essa grande competição. Fiz uma grande preparação, tive todo o suporte devido do meu clube, junto ao meu técnico, que é o meu fisioterapeuta. Mas nos dias anteriores a essa competição eu já vim sentindo um incômodo muito forte no ombro e passei a fazer sessões de fortalecimento. Mas no dia da competição, logo na primeira partida, ao fazer um saque, eu acabei sentindo uma dor muito forte. Nesse momento estava tudo bem. Começo de partida, só senti algumas fisgadas. Achei que daria para levar a partida. Depois disso senti um forte incômodo. Como dá para ver, eu desisti na hora. Ainda pensei em continuar, só um atleta sabe o quanto é dolorido cada treino. Mas não podia forçar o ombro e acabar piorando a situação. Ainda tentei não desistir do jogo, mas infelizmente tive que desistir. Logo em seguida fui levado ao médico, fiz alguns exames lá no local mesmo e foi constatado que eu tinha lesionado o manguito rotador. Fiz uns exames e no exame foi constatado tendinite, que é a inflamação do tendão subescapular. Segundo o médico, ela surgiu da alteração no meu osso chamado acrômio, que fica logo acima dos tendões e da bursa. No meu caso foi uma perda de força que me impossibilitou de jogar. O médico me pediu repouso e com o tempo eu estou de volta às quadras de tênis. Obrigado, boa noite. Leonardo ele é um atleta amador, que também nos mandou o vídeo contando um pouco sobre sua lesão e a rotina que a desencadeou. Então, boa noite, Ingrid. Eu levo uma vida muito corrida, trabalho, faculdade, e isso me impossibilita um pouco de fazer aquelas atividades, fazer umas atividades para fortalecer o ombro, assim, manter um ombro saudável, né? E eu geralmente jogo com os meus amigos, e aí final de semana, assim, uma vez no mês. Tem vezes que a gente joga mais, joga menos, mas quando nós vamos jogar, a gente já chega assim, nem não se aquece, nada, já vai partindo pro jogo mesmo. E foi assim que eu comecei a sentir umas dores fortes no ombro. Fui procurar um médico, né? E ele me diagnosticou com bursite. E ele me explicou o que era, né? Falou que a bursite é uma inflamação na bursa, que é uma pequena bolsa que contém um líquido que envolve as articulações, que funciona como um amortecedor para os ossos, músculos e os tecidos musculares. Agora, com esses exemplos de lesões, geraram dúvidas de alguns internautas, que nos mandaram perguntas. O internauta Doni de Austin gostaria de tirar uma dúvida. Vamos ver? Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos. Ingrid, no meu caso, foi a lesão do ligamento do ombro, que é mais o comum, envolvendo o tendão do músculo supraespinhoso. Geralmente, esse tendão é lesionado por excesso de uso dos braços no trabalho ou no esporte, que exige demais o levantamento do mesmo, de forma repetitiva. Isso ocasionou uma limitação do movimento no meu ombro.
no caso do meu trabalho. Eu queria saber do Dr. Evandro o que eu poderia fazer na fisioterapia que melhorasse o meu movimento e que não voltasse a ocorrer no meu trabalho, já que eu já fui no médico e ele apenas receitou um anti-inflamatório que no caso não surtiu efeito. Então eu queria saber qual a melhor prática de fisioterapia. Para tirar essa dúvida, ninguém melhor do que nosso fisioterapeuta Evandro, para nos explicar como tratar essa lesão. Com certeza. Como a doutora Priscila já tinha falado, uma das consequências da doença da síndrome do impacto do ombro são a tendinite e a bursite. O tratamento é muito importante considerar sempre a fase do repouso, tendo dois objetivos. Primeiro, diminuir o processo inflamatório e reequilibrar a força e o alongamento do ombro. Para diminuir a inflamação, diversas medidas podem ser utilizadas, dependendo de cada caso. O uso do gelo é recomendado quando tolerado. Medicações anti-inflamatórias por via oral ou injetável podem ser utilizadas. O reequilíbrio da força e do alongamento é feito tradicionalmente através de fisioterapia. Exercícios de alongamento e fortalecimento são necessários e devem ser individualizados para cada caso. Para evitar essa lesão, devemos, primeiramente, evitar movimentos com o braço acima da altura dos ombros, acima da altura de 90 graus. Segundo, fortalecer os músculos dos tendões do manguito rotador. Terceiro, melhorar a postura dos indivíduos com o ombro posicionado para frente. É interessante que o atleta não pare de fazer o fortalecimento muscular. Assim ele pode evitar uma nova lesão, sempre deixando fortalecido o seu manguito rotador. E agora temos outra pergunta do internauta Jefferson de Quintino. Boa noite, Ingrid. Boa noite aos participantes. Gostaria de dizer que é um imenso prazer estar participando do seu programa, tá? Assisto ele todos os dias, tá bom? Bom, meu nome é Jefferson, sou estudante de Educação Física da Universidade Celso Lisboa. E esse assunto a respeito do complexo do ombro é um assunto que me interessa bastante, que por coincidência eu estou estudando ele na faculdade. Eu acho esse assunto super importante, até porque eu estou estagiando há mais ou menos um mês na academia, aqui perto de casa, e posso observar que as pessoas se lesionam bastante no ombro fazendo exercício físico na academia. Eu gostaria de saber como eu poderia estar evitando que as pessoas sofram esse tipo de lesão. Convidamos também o educador físico Iago, que vai nos responder essa pergunta. Boa noite, Iago. Boa noite. Primeiramente, antes de responder a pergunta do nosso amigo Jefferson, eu gostaria de falar um pouco mais sobre o manguito rotador. O que é o manguito rotador? É um grupo composto por 4 músculos: supraespinhal, infraespinhal, subescapular e redondo menor. Para que serve o manguito rotador? Ele ajuda na estabilidade do ombro e auxilia na manutenção do húmero, na cavidade glenoide durante o movimento da articulação. Eu trouxe aqui 2 exemplos de exercícios que ajudam no fortalecimento do manguito rotador: a rotação externa e a rotação interna. Por isso, Iago, é muito importante ter a ajuda de educador físico, não é? Com certeza, o auxílio do profissional de educação física é essencial para que haja execução correta dos exercícios, evitando novas lesões. Eu concordo plenamente com o nosso educador físico Iago. Muitas das vezes, atletas ou até mesmo o pessoal que pratica musculação procura um fisioterapeuta se queixando de dores, para curar lesões que não foi que não teve um acompanhamento devido de um profissional da área. Verdade, doutor Evandro. E se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Espero que todos tenham entendido sobre a lesão do impacto do ombro e tenham absorvido um pouco do conhecimento. Assim, podemos se prevenir no seu dia a dia. Obrigada aos nossos convidados, aos atletas Raino e Leonardo e aos internautas. Tenham uma boa noite e até amanhã. Entender como as diferentes camadas que constituem o ombro se conectam entre si nos ajuda a compreender o fundamento dessa complexa articulação, entender os mecanismos de lesão e quão desafiadora é a recuperação e restauração do ombro lesionado. A camada mais profunda do ombro inclui os ossos e as articulações. A próxima camada é composta de ligamentos e da cápsula articular.
Os tendões e os músculos vêm logo em seguida. Os ossos do ombro são o húmero, a escápula e a clavícula. O teto do ombro é formado por uma parte da escápula em forma de hidrágona, chamado acrômio. No ombro existem 4 articulações verdadeiras. A articulação principal do ombro é chamada de articulação glenohumeral, formada pela cabeça do húmero em forma de bola que se encaixa em um soquete raso chamado glenoide. No ombro, a cápsula articular é formada por um grupo de ligamentos que ligam o húmero à glenoide. Estes ligamentos são as principais fontes de estabilidade para o ombro. Eles ajudam a segurar o ombro no lugar e evitar o seu deslocamento, luxação. Pacientes que apresentam lesões ligamentares ou nascem com a cápsula articular e ligamentos mais frouxos podem desenvolver sintomas de instabilidade. Os tendões do manguito rotador são a próxima camada de articulação do ombro. 4 tendões conectam as camadas mais profundas dos músculos escapulares ao húmero. Os músculos e tendões do manguito rotador exercem vital importância para a estabilização e para a força de elevação do braço, bem como seus movimentos de rotação interna e externa. Eles estão envolvidos em muitas atividades do dia a dia. O manguito rotador também ajuda a manter o ombro estável, segurando a cabeça do húmero na cavidade glenoide. Dessa forma, proporcionando estabilidade para que os outros músculos, deltoide, grande dorsal e peitoral, exerçam sua função. Os 4 músculos do manguito rotador são supraespinhoso, infraespinhoso, subescapular e redondo menor. O músculo deltoide é a camada muscular mais externa do ombro. O deltoide é o maior e o mais forte do músculo do ombro e tem como função principal levantar o braço. Imprensada entre o manguito rotador e a camada exterior do ombro estão as volumosas estruturas conhecidas como bursas. Bursas estão por toda a parte do corpo. Elas são encontradas em qualquer lugar do corpo onde 2 estruturas movem-se com contato uma com a outra e são importantes mecanismos para reduzir o atrito entre essas estruturas. A bursa nada mais é do que uma bolsa entre 2 superfícies móveis que contém uma pequena quantidade de fluido lubrificante. E concluindo, o ombro é uma estrutura extremamente complexa, super desenvolvida, com um design que provê máxima mobilidade e amplitude de movimento. Quando você percebe todos os movimentos capazes e posições que nós usamos nossas mãos todos os dias, é fácil de entender como é difícil nossa vida com um ombro que não está funcionando bem ou doloroso.